Olá, galera! Como estão? Espero que todos estejam se cuidando e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo o vídeo em nome da equipe da matemática para trazer a matéria da semana 17, onde que nós vamos continuar estudando geometria espacial, mas nessa semana nós vamos dar um enfoque nisso aqui, ó, área de superfície de um poliedro, ok? Então aqui assim estão representados vários poliedros. Professor, para que seria útil nós sabermos calcular a área de superfície? Por exemplo, se tu quiser confeccionar algum desses objetos, né? Para calcular algum desses objetos, tu precisa saber quanto ele vai ocupar de área, né? Ou tu quisesse embrulhar, né, com algum papel presente para dar para alguém, para saber quanto de papel seria necessário. Ok? E até mesmo se você comprasse via internet, tipo assim, os caras eles cobram frete de acordo com a área que o objeto ocupa e de acordo com o peso que o objeto tem, né? Então você poderia saber quanto que gastaria de frete, sabendo o valor dessas áreas aqui. Então precisaria novamente fazer um cálculo de áreas, além do volume, que é outra história. Tranquilo? Superfícies poliédricas, então, é uma figura poliédrica com as regiões poligonais determinadas pelos polígonos, denominados faces da superfície poliédrica, tá? Então, aqui assim, esses polígonos são as faces, ó, uma face, outra face aqui atrás, outra aqui embaixo, outra na esquerda, outra na direita. Portanto, para calcular a área de superfície, basta calcular a área das faces e depois somar todas elas, de acordo com o que você quer calcular, se é a área da base, a área lateral ou a área total. Se for a área da base, você só precisará calcular essa figurinha que está aqui embaixo, onde o objeto estaria apoiado, por exemplo, em cima da mesa, né? Se for as faces laterais, terá que calcular cada uma dessas faces que estão compondo aqui a lateral do poliedro, ok? E se fosse a área total, teria que somar todas as faces. Para isso, nós vamos estudar dois carinhas, o cubo e o paralelepípedo, que são amplamente e aparecem em seus cotidianos. Mas se fosse para estudar qualquer outro poliedro e você precisasse calcular as áreas, você procederia da mesma maneira. Como, professor? Bastaria planificá-lo, o poliedro em questão, calcular a área de todas as faces que formam o poliedro e, em seguida, somar os valores. Então, aqui assim, eu tenho um cubo, conforme você já sabe, é formado por 6 quadrados congruentes, né? Então, aqui assim está o cubo montado. Aqui eu desmontei o cubo. Imagina que eu fui recortando aqui assim com uma tesourinha, né? Até desmontar ele. Estiquei e fiquei com esse cara aqui planificado. Então, se tu olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados congruentes, ok? E assim você faria com qualquer outro poliedro. Você pegaria ele formado, desmontaria ele para ver quais são as figuras, quais são os polígonos que devem ser calculadas as áreas. Tranquilo? Então, inicialmente, para calcular a área total de um cubo, como para formar um cubo são necessários 6 quadrados, né? Que nós já vimos na planificação. Então, para calcular a área total, tu vai calcular a área de um quadrado e depois multiplicar por 6. Por exemplo, a fórmula está aqui, ó. A área total de cubo, então, 6 vezes L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Que é como nós calculamos a área de um quadrado, né? Lado vezes lado. Certo? Então, aqui assim, 6 vezes L vezes L. Aqui o L representa a aresta do cubo, mas o L também representa o lado do quadrado, certo? Observe o exemplo aqui embaixo do professor. Então, deseja-se construir uma caixa de madeira em formato de cubo com aresta de 10 centímetros. Quantos centímetros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, ele quer construir uma caixa de madeira. Aqui está o valor da aresta. E ele quer saber quanto de material, né, quanto de madeira é necessário para fazer o trabalho. Então, o que ele quer que vocês calculem? Nada mais do que a área total, porque é tudo que tu vai precisar para construir um cubo. Beleza, então tirando as informações, se a área total
trabalharemos com essa fórmula que está aqui assim, ó. Precisamos só ver quanto que vale o L. O L, o que que é para nós? O valor da aresta. Então, tá aqui, ó. L igual a 10 centímetros. Fórmula da área total, 6 vezes L ao quadrado, portanto, vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é fazer 10 vezes 10, que vai dar 100. 6 vezes 100, 600 centímetros quadrados. Então, para construir esse cubo de madeira, né, que ele quer construir com madeira, tu vai precisar de 600 centímetros quadrados de madeira. Então, se tu fosse lá chegar numa madeireira, eu quero construir um cubo que tem 10 centímetros de aresta. E para isso eu vou precisar de 600 centímetros quadrados de madeira. Então o cara saberá quanto de madeira tu vai ter que te vender para tu comprar, fabricar esse cubo. Tranquilo? Além da área total, nós poderíamos pensar que assim está além da área total, nós poderíamos pensar na área lateral. Se nós pensarmos num cubo, ele é composto, né, por quantos quadrados? Um total de 4, certo? Portanto, a fórmula da área lateral desse cubo ficará 4 vezes L ao quadrado, porque são 4 quadradinhos que formam as laterais do cubo, né? Então, que assim tem um exemplo, só para nós vermos aonde que estão essas áreas laterais, ou esses quadrados que formam a lateral. Então, aqui assim eu tenho, ó, a planificação de um cubo. Eu já estou afirmando para vocês, ó, que esse quadrado que tem esse triângulo pintado em azul no meio vai ser a base do cubo. Então, imagine que isso aqui assim é o que vai estar apoiado sobre a mesa. E a pergunta é, quais são os quadrados que formam a área lateral desse cubo? Então, o que seria a área lateral? Imagine isso aqui é a base. Então, esse aqui assim, onde que tem esse quadrado em laranjado, formaria uma face lateral. Esse quadrado que tem um círculo pintado em verde, fecharia a outra face lateral. Esse pentágono em preto aqui, ó, subiria e fecharia a outra face lateral. E a última face lateral seria esse cara aqui, ó, onde está desenhado esse hexágono em verde. Ah, professor, e essa estrela? Essa estrela ficaria lá no topo, seria a cobertura do teu cubo, né? Esse cara é a base e esse cara é a cobertura. E os outros 4 são as laterais. Ah, professor, e se fosse para calcular de outro poliedro? Bom, tu também desmontaria todo ele, faria ele ficar planificado, fixaria aonde está a base, escreva onde está a base e olharia quais são as caras que estão formando, que estão do lado da base dele, que nesse caso são esses 4 caras aqui. Tranquilo? Para calcular a área da base, bom, a área da base basta calcular a área do polígono que ocupa a base. Voltando para o nosso problema de um cubo, né? Na base eu tenho um quadrado, então se eu quero calcular essa base aqui, ó, desse quadrado, basta fazer o quê? L vezes L, ou L ao quadrado. Tranquilo, povinho? Agora, a respeito do paralelepípedo reto. Professor, por que reto? Porque se fosse o oblíquo, em vez de ser formado por retângulos, seria formado por paralelogramos, ok? Então, quando ele é um paralelepípedo reto, ele é formado por 6 retângulos. Onde os retângulos que ocupam as faces opostas são congruentes. O que quer dizer com isso, professor? Esse retângulo aqui, o que está aqui na base, é o mesmo retângulo que vai estar aqui na cobertura. Ele ocupa a mesma área, porque senão a figura não fecha. Esse retângulo que está aqui assim, ó, ocupando o lado direito, ó, tá? Que tem medidas B e C, é o mesmo retângulo que vai estar aqui no lado esquerdo. Também vai ter a medida B por C, né? Pode ver, a B, que é a mesma medida aqui de baixo, e esse C é o mesmo C daqui. E esse retângulo que está aqui na frente, ó, né? Esse retângulo que está aqui na frente, que eu estou passando a caneta por cima, que ele tem medidas A por C, é o mesmo retângulo aqui no fundo, ó, que está parte dele pontilhado, ó, que tem medida C por A, ó,
C por A, que é esse retângulo aqui. Então, tu tem 6 retângulos, mas na verdade tem 3 tipos de retângulos, né? O retângulo aqui de baixo, da base, que vai ser o mesmo retângulo aqui de cima. O retângulo que ocupa o papel do lado direito, que é o mesmo retângulo que ocupa o papel do lado esquerdo, desculpa, ocupam a mesma área. E o retângulo que estaria aqui na frente, na face da frente, ele vai ocupar a mesma área desse retângulo aqui, assim, que ocupa a face dos fundos do paralelepípedo reto. Tranquilo? Então, aqui só marcando as medidas, porque quando era cubo, todas as arestas eu chamava de L. Agora, quando é um paralelepípedo, como ele vai ter medidas diferentes, tu vai chamar uma aresta como sendo o comprimento, no caso aqui o comprimento eu chamei de letra A, tá? Uma outra aresta representará a largura, que nesse caso eu chamei de letra B, e uma outra aresta que representa a altura, que nós vamos chamar de letra C. Tranquilo? Professor, e as formas? Vamos. Inicialmente, calcular a área da base desse paralelepípedo. Bom, nós já vimos que na base do paralelepípedo, agora nós temos um retângulo. Portanto, para calcular essa área da base, é calcular a área desse retângulo. Está aqui desenhado o retângulo que ocupava a base, não? Comprimento e a largura. Ele tinha comprimento medida A e a largura valia medida B. Portanto, a área da base desse paralelepípedo é A vezes B. Tranquilo? Depois, nas faces laterais. Bom, as faces laterais de um paralelepípedo são formadas por 4 retângulos de 2 tipos, que nós vimos que o da direita é igual ao da esquerda e o da frente é igual ao lá do fundo. Quais são os retângulos que vai aparecer? O da frente, ele tem medida A por C, que é comprimento e altura. E o da lateral, que é o mesmo da frente e do fundo. E o da lateral direita e lateral esquerda, ele vai ter medidas B por C. Calcular esses retângulos e depois somar elas. Lembrando que aparece 2 vezes cada um desses retângulos. Aparece 2 vezes esse retângulo aqui e 2 vezes esse retângulo aqui. Portanto, a fórmula para a área lateral desse paralelepípedo vai ser, ó, 2 vezes A por C, ó, A vezes C, que é como eu calcular a área desse retângulo, como aparece 2 vezes, somado com 2 retângulos desse tipo, que é do tipo B por C, que é o que ocupa do lado direito, que é igual ao lado esquerdo. Portanto, a fórmula fica área lateral de paralelepípedo, 2 vezes A por C, mais 2 vezes B por C. Tá? Professor, tanta fórmula assim? Calma, galera, já vou fazer um exemplozinho com vocês. E para a área total, observe que nós temos 6 retângulos de 3 tipos diferentes, que era o lado da base igual ao que ficava no topo superior, o da direita que é igual ao da esquerda e o da frente que é igual ao do fundo, né? Então nós temos 3 tipos de retângulos diferentes. Certo? Então, na área total desse paralelepípedo, ó, 2 vezes A por B, A vezes B era como calculava a base. Só que a base é igual à parte superior, então vai aparecer 2 vezes o valor dessa área. Aqui assim já era como nós calculamos a parte da área lateral, né? Que aparecia 2 vezes o retângulo A por C e mais 2 vezes o retângulo B por C. Né? E, professor, tem exemplo? Claro que tem exemplo. Então, aqui assim, ó, uma casa deverá ser construída em formato de paralelepípedo reto com comprimento A de 12 metros, largura B de 8 metros e altura C de 3 metros. Determine. Letra A. Faça um desenho esboçando como ficaria essa casa. Então, você fazer um desenho em formato de paralelepípedo reto, esboçando como ficaria a casa. Depois, segunda pergunta. Quanto vale a área da base dessa casa? Como que nós calculamos a área da base? Fazendo A vezes B simplesmente. Só olhar aqui quanto é A e quanto é B. E depois, quanto vale a área lateral dessa casa? Como que nós calculamos a área lateral dessa casa? 2 vezes o valor do A vezes o C, somado com 2 vezes o valor do B vezes o valor do C. Tá? Então, olha só, respondendo a primeira pergunta,
O professor desenhou essa casinha aqui. Professor, só botou uma janela na frente e uma janela desse lado? Eu fiz uma casa bem simplesinha mesmo, tá? Então, aqui assim, ó, comprimento A que vale 12, largura B que vale 8 e a altura C que é igual a 3, tá? O resto foi só decoração, né? Essa janela uma decoração, essa porta uma decoração e essa janela uma decoração. Professor, o senhor nem fechou aqui o telhado dessa casa. Imagine que aqui em cima vai ser feito laje, tá? Não vai ser nem colocado a cobertura, vai ser uma laje também. Ok? Então está aqui o desenho, o esboço de como ficaria uma casa em formato de um paralelepípedo reto, com as medidas 12 por 8 e por 3. Depois, quero calcular a área da base. A área da base eu vou simplesmente fazer o A vezes o B. Fiz aqui assim, ó. Tirei a medida A que vale 12, tirei a medida B que vale 8. Fórmula da área da base é fazer A vezes B, no caso então 12 vezes 8, que eu vou ficar com 96 metros quadrados. Por exemplo, se eu quiser saber agora quanto de piso eu precisaria comprar para colocar nessa casa, piso, lajota, enfim, né? Ou madeira mesmo, eu saberia que se essa casa tivesse 12 metros de comprimento por 8 de largura, eu sei que do material que eu fosse colocar na base da casa, no piso dessa casa, eu precisaria um total de 96 metros quadrados, ok? Daí imagine vocês que vocês querem pintar essa casa. Normalmente pinta-se a casa apenas nas faces laterais, nas áreas laterais. Então, como a forma da área lateral é em função da letra A, letra C, da letra B, letra C, coloquei essas medidas aqui, ó. Comprimento, largura e altura. Fórmula para a área lateral, 2 vezes A por C, que era a face da frente igual a face dos fundos, e 2 vezes B por C, que era a face da direita igual a face da esquerda. Se você tiver alguma dúvida, pega uma caixa de sapato, por exemplo, e faça análise, né? Para você ver quem é a letra A, quem é a letra B, quem é a letra C. E você vai ver que no final sempre é essa ideia aqui, tá? Então, substituir os valores, ó. 2 vezes 12, que é o valor do A, vezes 3, que é o valor do C, mais 2 vezes o valor do B, que vale 8, e o valor do C, que vale 3. 2 vezes 12 vezes 3, eu vou ficar com 72, que é a mesma coisa que 12 vezes 6, tá? 2 vezes 8 vezes 3 é a mesma coisa que 6 vezes 8, que vai dar 48. Somei o 72 com o 48, então eu sei que na lateral dessa casa tem um total de 110 metros quadrados. Professor, para que essa informação é útil? Essa informação é útil, por exemplo, se tu quiser pintar a sua casa, né, as faces laterais dessa casa, ou interna ou externa. Então você vai chegar lá na loja que vende tintas, tipo uma casa das tintas da vida, e vai dizer, eu tenho uma casa que tem 110 metros quadrados de área lateral. Quanto de tinta que eu vou precisar? O cara tem lá uma tabela de conversão de metros quadrados para litros de tinta. Então ele vai dizer, você vai precisar tantos litros para pintar essa casa aí. Ok? E agora, os desafios, os exercícios com vocês. No primeiro, deseja-se construir um bloco de papelão em formato de um cubo. Então, observe, um cubo com arestas medindo 6 centímetros para utilizar como dado de um jogo. Tá? Então, eu quero fazer ele virar um dado de um jogo. Primeira pergunta. Faça um desenho que represente o cubo com suas medidas de aresta. Então, ele quer que faça a mesma ideia que eu fiz lá o desenho da casa, só que agora ele quer que tu faça um cubo com a medida da aresta em formato de um dado. Então, você pode ser criativo, já fazer as faces numeradas desse dado. Né? E segunda, qual o valor da área total de papelão necessários para a confecção do cubo? Então, olha lá qual foi a forma usada para a área total de cubo. Substitui o valor da aresta que tu vai chegar na resposta do problema. Ok? As fórmulas que foram apresentadas para vocês, o professor sugere sempre que vocês tenham
copiem no seu caderno. E esses exercícios, como não são exercícios do livro didático de vocês, copiem também que assim esse enunciado antes de responder. Tranquilo? E na segunda pergunta, para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com forma de um paralelepípedo reto, conforme representado ao lado. Determine valor da área da base. Como que nós calculamos a área da base? Fazendo a medida A, que está aqui assim, ó, vezes a medida B, que é quem estaria ocupando a base. Segundo cálculo, valor da área lateral. Como que nós calculamos a área lateral? 2 vezes o A pelo C, somado com 2 vezes o B pelo C. Então aqui, ó, quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C, tá? E daí, boa atividade para vocês, copiem, respondam, dúvidas, nos perguntem, preferencialmente via Teams, ok? No mais para essa semana era isso, aquele super beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até os próximos. Estou morrendo de saudade.